Olá, eu sou Dani Santana, eu sou aluna de História do sexto período da Universidade Unigran Rio, e eu vou falar com vocês sobre o protagonismo das juventudes, né? Conhecendo o jovem como agente da história, né? Como protagonista, da história. Eu vou compartilhar, eu vou compartilhar a tela da minha apresentação, né? Acho que deu algum problema aqui, que isso aqui não era para estar, não era para estar aqui. Então, acho que deu um defeito aqui, mas a gente vai, vai colocar para apresentação. Vamos lá. Apresentar. Isso aqui acontece com a virtualidade, gente, é a vida. Então, a gente tem aí o protagonismo das juventudes, né, jovem como sujeitos da história, e aí a gente começa com um contexto histórico, né? Essa foto aí é da década de 60, né? A gente está falando da Primavera de Praga, a gente está falando, né, do que está acontecendo, né, no mundo, né, na metade do século XX, que houve uma cultura, né, da juventude, né, bem forte, né, que passa a reconhecer esse jovem como um agente social, como um ser independente, né, que contesta tudo, né, que, que começa a mudar a sua vestimenta, né, antes era o jeans, né, antes era uma roupa social, agora você vai usar um jeans rasgado com movimento hippie, né, e aí, né, fala, né, das mudanças que ocorreram até mesmo com adolescentes, né, as roupas coloridas, enfim. E acontecia no mundo, né? Os direitos civis dos negros, nos Estados Unidos, o movimento hippie, e aí a gente tem, voltando aqui, como é que volta? A gente volta para a apresentação, aqui, né? Vamos voltar aqui para a apresentação. A gente tem o início das manifestações, né, no maio, em Paris, né, maio de 68, que é conhecido como maio de 68. Bom, 68, primeiro, que é um ano bem emblemático, né, em relação aos acontecimentos em relação à juventude, né. Aí tem o início, né, das manifestações de estudantes, né, uma juventude pós-guerra, né, e aí tem o maio de 68, né, que explodiu a maior revolta de estudantes na França, né, e vários fatores contribuíram para isso, porque já ecoava na França, né, desde 1950 a luta pela nesse momento, né, acontecia a luta pela descolonização da África, né, porque ainda estava dominada por países europeus. Um outro fator importantíssimo, né, é a guerra do Vietnã, né, e houve, né, esse questionamento, né, da ocupação vietnamita pelos Estados Unidos, né, e aí em pleno marco, né, dos direitos civis, né, tem o assassinato também do Martin Luther King, né,
Então, assim, vários fatores, né, influenciam, né, a Primavera de Praga, como eu acabei de falar. E aí você tem o início das manifestações, né? Foram estudantes que ocuparam a Universidade de Paris, né, em retaliação a uma punição de colegas que protestavam contra justamente a guerra do Vietnã, né? E diante dessa repressão policial, os protestos começaram a ganhar forma, né? Ganhar força. E ganhou inclusive o apoio de muitos trabalhadores, né? Que foi no embalo, né? Dessas manifestações para poder ganhar melhorias de salários, né? E aí, com o aumento, né, das manifestações, o general Charles Gaulle recorreu então às Forças Armadas para acabar com as manifestações lá na França, né? E aumentou o salário dos trabalhadores, né? Que aí, por sua vez, acaba com a greve. Então, não tem mais greve, o que vai fazer, né? O que os estudantes vão fazer? Eles seguem, né, na luta, né, nesse questionamento, né, lá, lá em Paris, na França, mas assim, foi um momento muito importante esse movimento, né? Porque ele começa a ecoar pelo mundo, né? E aí a gente vem para o Brasil, né? O movimento estudantil no Brasil, brasileiro, né? Já tinha uma atuação bem destacada, né, no início da década de 60, né, principalmente pela UNE, a União Nacional de Estudantes, que foi um dos primeiros alvos nesse período da ditadura militar, né? Quando os militares tomaram o poder e eles eram considerados subversivos, né? E aí, nesse período, houve uma queda significativa no investimento em educação, né? E os estudantes começaram a manifestar, imagina, nesse período, estudantes manifestando contra o governo, né? E eles começaram a ser reprimidos, né? E assim a luta contra, né, essa repressão policial se tornou um aspecto central das manifestações universitárias, né? E aí o movimento estudantil se torna como um dos movimentos mais importantes, né, de resistência mesmo contra a ditadura civil-militar, né? E além disso influenciaram bastante o rumo político, né, da sociedade, né? A gente tem, né, com a queda do investimento, né, e esse foco de resistência, a queda do investimento na educação, né, esse foco de resistência que se torna um movimento estudantil, né, a defesa das liberdades também democráticas, né, com apoio de partidos como a Ação Popular, o MR8, né, o Partido, né, Comunista Brasileiro, o PCdoB. E aí a gente tem, né, aí a foto da UNE, né, e aí embaixo a gente tem o Edson Luiz, né, que em março de 1968, né, foi um estudante, né, Edson Luiz, e foi morto pela polícia militar enquanto ele jantava, né, no calabouço. Calabouço era o restaurante dos estudantes, né, e aí era chamado assim, calabouço, né? E aí, nesse dia, né, os estudantes estavam organizando um protesto contra o alto preço da comida, né?
e alegando que esses estudantes iam atacar a embaixada, invadir a embaixada dos Estados Unidos, os policiais invadiram e que mataram a queima-roupa, esse que é um dos maiores símbolos do movimento estudantil, né? A morte, né, do Edson Luiz se torna um símbolo, né? Marca o início de intensas mobilizações, né? A União Nacional de Estudantes, né, ela decreta greve geral nesse período, e aí o movimento estudantil, no dia 21 de junho, tem um ato, né, frente ao Jornal do Brasil, grande, né, um ato assim. E aí, desse ato, o saldo são 3 mortos. E com resposta a isso, marca um outro ato no dia 26 de junho de 68, né? E aí, esse ato, né, do dia 26 de junho se torna uma das maiores, uma não, né? A maior passeata já vista, né, naquele período, que foi a conhecida passeata dos 100 mil, né? Então, a gente tem... Acho que aí eu comecei a falar e não... Aí comecei a falar e não passei as fotos, mas, assim, essa daí é uma foto emblemática desse dia, da passeata dos 100 mil, né? E aí é o que eu falei, né? A mobilização por parte da população que se manifestava, né? Teve também o ato institucional número 5, né? Em dezembro de 68, né? Que intensifica uma repressão por parte do regime militar, né? E aí houve uma dificuldade para o movimento estudantil se reorganizar, porque ele estava sendo duramente reprimido, né? E com esse ato institucional, já era visto como subversivo, né? Já tinha todos já estava tudo em contra, né? E aí, né, por final, só lá em 1979, quase uma década depois, né, houve o Congresso de Reconstrução da UNE, né, na Bahia, e aí, mais uma vez, estudantes, né, reivindicando, né, os recursos para as universidades, né, a defesa do ensino público, sempre, né, defendendo o ensino público gratuito, né, e de qualidade. Aí a gente tem essa foto que foi na Praça da Sé, chamando as diretas já, né? Em 1994, o movimento estudantil ele volta às ruas, né, para defender a nossa democracia, né, a consolidação, né, nesse momento, pedindo as diretas já, né, para que a gente pudesse votar de fato para presidente, né? E com muitas intervenções importantíssimas, como esse agente contestador, esse agente capaz de mudar os rumos da história, que é o jovem, né? E eu termino essa apresentação dizendo que a juventude, né, ela não é o futuro. A juventude é o presente também, é o passado, é o presente. Entender esses processos, né, da juventude é entender a importância
que temos, que se tem para a construção da sociedade e da cidadania. Minha filha acordou agora.